Olá, queridos. Vou fazer um estudo sobre bondade do site linomar31wordpress.com. As obras da carne e o fruto do espírito. Comenta Osiel Gomes. Fala sobre a bondade. Vamos analisar esta palavra, que é diferente de benignidade. Não podemos confundir. Parecido, mas é diferente. A bondade que confere vida. Mateus 5, do 20 ao 26. Introdução. Nesta lição estudaremos sobre a bondade, um dos aspectos do fruto do Espírito. Introduziremos o assunto trazendo uma definição desta virtude. Veremos que a bondade é um atributo que caracteriza o caráter divino e que ele compartilhou com o homem quando o criou. Pontuaremos a ligação que existe entre a bondade e a generosidade. Falaremos sobre a maldade como o contraposto da bondade. E por fim, quais as exortações bíblicas quanto à prática deste fruto do Espírito. Não frutos, o fruto do Espírito. Definição da palavra bondade. A sexta virtude elencada por Paulo em Gálatas 5:22 é a bondade. O Aurélio, 2004, página 315, nos diz que a palavra bondade significa qualidade ou caráter de bom, benevolência, clemência. Segundo Gilberto, 2004, páginas 92 e 93, a bondade como fruto do Espírito é a tradução de uma palavra grega que é encontrada apenas 4 vezes na Bíblia, agathosune. Está lá em Romanos 15:14, Gálatas 5:22, Efésios 5:9 e 2 Tessalonicenses 1:11. Esses 4 textos é encontrada 4 vezes nesses 4 textos. Esses 4 versículos você depois confere. A bondade é a prática ou a expressão da benignidade, ou seja, fazer aquilo que é bom. A bondade, então, fala do serviço ou ministério uns aos outros, um espírito de generosidade posto em ação. Diz respeito a servir e a dar. Também é traduzida como generosidade às vezes. A bondade tem a ver com a prática. E a benignidade seria a benignidade em ação. Mas são palavras distintas, né? Bondade é uma coisa e benignidade é outra coisa. Bondade é agathosune e benignidade é chestos. Deus é bondoso. Segundo Jesus, a bondade é um atributo e um título próprio da divindade. Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Marcos 10:18. Campos 2002, página 256, diz que a bondade de Deus é A. Original. A bondade que os homens possuem lhe é comunicada, mas em Deus a bondade é essencialmente infinita. B. É imutável. Os homens podem ser bons, mas eles o serão por alguns momentos. Mas a bondade do Senhor dura para sempre. Salmos 52:1. E. C. Necessária. Ele é bondoso e tudo quanto faz é cheio de bondade. Gálatas 1:31. Então a nossa bondade é passageira, é efêmera, é transitória, é pequena. A bondade absoluta, infinita e imutável é um atributo mais do eterno, do Criador. Mas é comunicável, como nós estamos vendo aqui. Nós até podemos ser também bondosos, e a Bíblia fala para sermos, né, bondosos, benignos, e pertence ao fruto do Espírito, que é para nós. É um dos 9 gomos do fruto do Espírito que estamos estudando. A bondade é um dos atributos comunicáveis de Deus. Campos 2002, página 256. Nos diz que o termo comunicáveis indica que podemos encontrar em nossa personalidade traços dos atributos divinos. Deus nos criou e comunicou esses atributos ao nosso ser, mesmo em medida infinitamente menor. A bondade natural. O homem foi criado com bondade natural, quando foi feito à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:26. No entanto, o pecado distorceu essa imagem e, se não houver arrependimento e, consequentemente, transformação, dia a dia, o pecado vai tomando o coração dos homens, fazendo com que percam a afeição natural. 2 Timóteo 1:3, depois você lê. A bondade como fruto do Espírito. É natural que o homem não regenerado
Seja bondoso com as pessoas que lhes são bondosas. Mateus 5,46. Mas somente os que foram regenerados podem ser bondosos, como Jesus foi, e também agir com bondade até com seus inimigos. Lucas 6, do 27 ao 35, Romanos 12, 14 e versículo 20 e 21. Portanto, somente após o novo nascimento, o Espírito Santo passa a restaurar a imagem moral de Deus no homem, produzindo nele as virtudes de Cristo. Gálatas 5, 22. Características da bondade como aspecto do fruto do Espírito. Bondade desinteressada. A bondade como fruto do Espírito não é feita em troca de reconhecimento de favores. Assim como o amor, a bondade não busca os seus interesses. 1 Coríntios 13, do 5, a parte B. Ela é altruísta e despretensiosa, ou seja, não faz o bem como moeda de troca. Segundo Jesus, não receberá recompensa diante de Deus aquele que age bondosamente com o seu próximo para barganhar algo. Mateus 6, do 1 ao 4. O verdadeiro ato de bondade consiste em fazermos o bem a quem não tem condições de nos recompensar. Lucas 12, 14. Bondade imparcial. A bondade como fruto não faz distinção de pessoas, assim como Deus não faz, beneficiando até os ingratos e maus. Mateus 5, 45 e Lucas 6, 35. Jesus disse que se fizermos o bem apenas àqueles que nos amam e nos fazem bem, nos assemelhamos aos incrédulos. Lucas 6, do 32 ao 35. A bondade como fruto não faz distinção de cor, raça, sexo, religião, estado social. Tiago repreendeu severamente aqueles que davam preferência aos ricos e subjugavam os pobres. Tiago 1, 4. Bondade decorrente do amor. Uma pessoa pode agir com bondade sem ter amor, mas ninguém pode ter amor e não agir com bondade, pois o amor é a virtude de onde flui todas as outras. Gilberto 2004, página 46 diz: o amor vem primeiro, depois o serviço. Paulo diz que até mesmo grandes feitos sem amor não têm nenhum proveito. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso se aproveitaria. 1 Coríntios 13, 3. O apóstolo exorta aos crentes de Corinto, dizendo: todas as vossas coisas sejam feitas com amor. 1 Coríntios 16, 14. 4. Bondade e a generosidade, como falei agora há pouco. Bondade é um aspecto do fruto do Espírito que envolve ação. Gilberto 2004, página 97. Diz que uma característica distintiva da bondade cristã, no grego agathosune, é a generosidade ou liberalidade. O cristão deve ser uma pessoa generosa, exercendo bondade da seguinte forma: contribuindo para a obra de Deus. O apóstolo Paulo encorajou a igreja de Corinto à prática da generosidade entre os necessitados. A Judéia enfrentava tempos difíceis como resultado de uma escassez que deixou muitos santos aflitos. Atos 11, do 28 ao 29. Paulo sentiu que as igrejas dos gentios tinham uma dívida de gratidão para com Israel e Jerusalém, a igreja mãe. Romanos 11, do 13 ao 25 e 15 ao 27. Por seu papel de trazê-los para a fé em Cristo, precisamos entender que os nossos dízimos e ofertas, quando trazidos para a casa do Senhor, também são usados para atender à obra social, Projeto Samuel e os nossos irmãos que estão passando por além disto. Podemos também ajudar aqueles que estão ao nosso alcance. Auxiliando o próximo. A bondade está entre as três virtudes que estão conectadas diretamente à nossa relação com o próximo: longanimidade, benignidade e bondade. Gálatas 22. Auxiliar o próximo é assisti-lo em suas necessidades físicas. Tiago 2, do 15 ao 17, 1 João 3, do 17 ao 18. Depois confira. Mas também visitá-lo nas enfermidades. Romanos 12, 13. Compartilhar sua dor e alegria. Romanos 12, 15. Paulo também aconselha: admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e seja paciente para com todos. 1 Tessalonicenses 5, 14. A maldade é o oposto da bondade.
O Aurélio 2004, página 1254, diz que a maldade significa qualidade ou caráter de mal, perversidade, crueldade, iniquidade. A maldade está listada entre as obras da carne de forma implícita e explícita. Gálatas 5, do 19 ao 21. Romanos 1, 29. Ela tem origem no mal, uso do livre-arbítrio. Gênesis 3, 22. Desde a queda do primeiro casal, que todos os homens foram afetados pela inclinação natural para a prática do mal. Gênesis 8, 21, Salmos 51, 5, 14, 3, 143, 2, Romanos 5, do 18 ao 19. No Antigo Testamento observamos que foi pela multiplicação da maldade que Deus trouxe o dilúvio como juízo sobre os homens. Gênesis 6, do 5 ao 7. Paulo profetizou que nos últimos dias a maldade estaria mais presente na sociedade. 2 Timóteo 3, do 1 ao 9. Veja quais áreas a maldade está atuando. Na área 2 Timóteo 3, do 1 ao 9. Amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, irados, profanos, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos. 2 Timóteo 3, do 1 ao 3. Na área moral. Na área religiosa. Irreconciliáveis, mais amigos dos deleites, aparência de piedade. 2 Timóteo 3, do 3 ao 5. Na área familiar, desobediente aos pais e mães. 2 Timóteo 3, 2. Na área da política, resistem à verdade senão homens corruptos. 2 Timóteo 3, 8. Na área sentimental, sem afeto natural. 2 Timóteo 3, 3. Na área pedagógica, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo 3, 7. 6. Exortações bíblicas quanto à prática da bondade, agatossune. Devemos desejar fazer o bem. No exercício do seu livre-arbítrio, o homem pode ou não fazer o bem. O espírito impulsiona, no entanto, precisamos ceder a esta inclinação e não endurecermos a sua voz. Endurecer o coração, né? Melhor dizendo. Hebreus 3:8. Jesus ensinou que podemos auxiliar as pessoas se quisermos. Marcos 14:7. Portanto, a questão está mais no querer do que em... mais numa questão do querer. Você tem que querer ser bom, se esforçar para ser bom. Não podemos nos cansar de fazer o bem. Há pessoas que, porque não são reconhecidos pelos atos de bondade que realizam, desanimam. Todavia, o apóstolo Paulo nos diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, e não, se não houvermos desfalecido. Gálatas 6:9. Confira também 2 Tessalonicenses 13. Deus tem a recompensa para aqueles que fazem o bem, tanto nesta vida quanto no porvir. Apocalipse 22:12. Depois você confere. A omissão em fazer o bem é pecado. Aquele que conhece a vontade de Deus e não obedece, torna-se ainda mais transgressor do que aquele que não conhece. Mateus 24, do 45 ao 51, Lucas 12, do 35 ao 48, 2 Pedro 2, 21 e 1 e Tiago 17. Conclusão. Devemos, no uso do nosso livre-arbítrio, permitir que o Espírito Santo produza em nós a virtude da bondade, a fim de que possamos, como filhos de Deus, refletirmos o seu caráter em palavras e obras, beneficiando os nossos semelhantes de forma imparcial e despretensiosa, unicamente motivados por amor. Referências bibliográficas, né, que ele utilizou: Campos, Hebe, Carlos, O Ser de Deus e Seus Atributos, Ferreira, Gilberto, Antônio Gilberto, acredito eu, né, que escreveu muito livro, já falecido, Stamp, Donald, Stott, John, e foi extraído também do site http://p.com e do site aqui que tiramos, linomar31wordpress.com. Medite, reflita e pesquise sobre o tema, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe nos grupos do WhatsApp, do Facebook e divulgue. Tudo que é bom deve ser divulgado. Muito obrigado, fique na paz, amém.